E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 12. Eu quero ler alguns versículos do 12 ao 17. E o tema dessa mensagem é: a igreja, ela precisa voltar-se para Deus. A igreja, eu e você. Então ouça o que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Joel diz assim, a palavra de Deus: ainda assim, diz o verso 12, agora mesmo diz quem diz, o Senhor é quem diz, Deus, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e é grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico, entre a entrada e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Até aqui, oremos. Pai, nós viemos à tua casa para te ouvir nesta noite. Viemos para ouvir a sua voz, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos, ó Deus, fala conosco, Jesus. Obrigado, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de estarmos nesta noite na sua casa. Obrigado por esse momento maravilhoso de louvores que tivemos aqui, que foram ministrados a Ti nesta Tua casa, pois o Senhor ministrou a cada um de nós. Nesse momento agora queremos ouvir a Tua palavra, queremos ser tocados pela Sua palavra. Fala conosco, Deus, nesta noite. Te pedimos, Deus, usa a minha vida, Pai, para entregar este recado tão importante à vida daqueles que aqui estão, para o teu povo, aos teus filhos. E nós oramos gratos a ti, Deus, e oramos em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Pode se assentar. Deixa eu situar rapidamente aqui você nesse texto no livro sagrado. Aqui o profeta Joel, ele profetizou durante o reinado de Joás, que foi rei de Judá. E Joel, ele profetizou 9 séculos antes de Jesus Cristo. E o livro do profeta Joel, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, é um livro muito pequeno, mas o livro do profeta Joel, ele tem como pano de fundo uma praga de gafanhotos. No primeiro capítulo você vai ler sobre essa praga, que na verdade era a visão de uma invasão de exércitos inimigos sobre Judá, sobre Israel. É um livro que contém apenas 3 capítulos, e no primeiro ele fala da destruição causada por essa praga de gafanhotos. E ele fala também sobre as consequências dessa invasão, e ele fala da destruição que foi provocada por esses gafanhotos. No capítulo 2 ele fala do derramamento do Espírito Santo, quando ele diz que os vossos jovens e os velhos sonharão, serão cheios do Espírito Santo, e onde o Espírito será derramado sobre toda
a carne, mas ele fala sobre esse derramamento do Espírito Santo após uma conversão legítima do Senhor. E no capítulo 3, no último, ele fala do juízo de Deus sobre as nações inimigas. Então, na verdade, o profeta Joel, ele conclamou, ele chamou o povo de Israel para voltar-se para Deus. E é isso que ele está dizendo aqui neste livro. É isto que ele está anunciando nesta mensagem. Ele está chamando o povo de Israel a se voltar-se totalmente para Deus. Ele está chamando os filhos para virarem e olharem em totalidade para o Pai Celestial. E usando as palavras e também a inspiração do profeta Joel, eu quero dizer nesta noite, eu quero começar a profetizar sobre a sua vida, que é nesta noite, que eu e você, nós precisamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo que tem nos afastado de Deus, erros que talvez ninguém conheça, ninguém saiba, que ainda sejam ocultos, mas que Deus sabe. Posso ouvir um amém? E se nesta noite nós queremos presentear o nosso Deus, o dono desta igreja, nós precisamos sim reconhecer a necessidade de nós nos arrependermos, de nós voltarmos para Ele, para o Senhor nosso Deus. E nós como igreja precisamos sim tocar a trombeta. Nós precisamos chamar uns aos outros, chamar o povo de Deus, desafiar-nos. E é o que eu vim fazer aqui nesta noite com você, através desta mensagem. E eu quero desafiar você a começar agora, no meio desta mensagem, ainda no início, a voltar-se para Deus, a reconhecer a necessidade que nós realmente precisamos. E aí surge uma pergunta: bem, se eu estou sendo chamado nesta noite para voltar-me para Deus, e muitas das vezes nós achamos que pelo fato de estarmos aqui nesta noite, nós já estamos voltados para Ele, nós já temos estado com Ele, temos andado com Ele. Se é necessário um arrependimento e uma volta para Ele, a pergunta é: como deve ser o meu retorno para Deus? Como eu tenho que retornar? O que é voltar? E se existe uma maneira divina, bíblica, de me voltar para Deus, eu peço a você que comece agora a pedir a Ele, a Deus: Pai, me ensina, me prepara, me mostra como aprender, me mostra como eu tenho que reconhecer e voltar para o Senhor. E eu quero junto com você olhar para os versículos 12 e 13, que lemos em Joel de capítulo 2, porque são nesses dois versículos que nós vamos encontrar as respostas. Na verdade são 3 respostas de como devemos voltar para Deus. E Joel, ele profetiza e ele diz a Israel: ó Israel, vocês precisam se arrepender e voltar para Deus. Vamos ver aqui. E ele diz assim, ele diz que não é do jeito que nós queremos, não, é do jeito que Ele quer, é da maneira que Ele quer, não a que nós estabelecemos. E diz assim: agora mesmo diz o Senhor Deus, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso ele diz com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar as nossas roupas é fácil, mas vocês devem rasgar o coração e não as vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é quem é tardio em irar-se
e grande em benignidade e se arrepende do mal. Então aqui nesses 2 versículos nós encontramos as respostas, para a pergunta que como deve ser essa volta, esse retorno para Deus. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. Devemos nos arrepender e devemos nos voltar para Deus, mas como é que deve acontecer? De que forma? É uma volta para uma relação pessoal com Deus. E o profeta diz em nome de Deus, no versículo 12, convertei-vos a quem? A mim. O profeta diz em nome de Deus, convertei-vos a mim. Ou seja, o caminho da restauração da sua vida, ele é aberto quando nós voltamos as costas para o pecado e voltamos a nossa face, a nossa vida, as nossas atitudes para Deus. E não é apenas, eu quero que você entenda, querido, não é apenas um retorno à igreja, não é apenas a vinda a um culto, não é fazer parte de um ministério da igreja, não é cumprir as escalas, não é fazer parte do corpo de obreiros, é uma volta para um relacionamento, uma relação com Deus, porque esse retorno, essa volta, não é do nosso jeito, não é através de uma religião, não é através da nova vida, é uma volta para uma relação com Deus em totalidade. Eu não sei se você já ouviu falar, com certeza os pastores já pregaram sobre o farisaísmo, você já deve ter lido. Uma seita religiosa foi um grupo de religiosos onde foi um dos que mais recebeu críticas do Senhor Jesus. E os fariseus, eles formavam um grupo religioso que amava mais a religião, mais as regras, mais a lei, do que o próprio Deus. Basta você ler os questionamentos que a Bíblia nos apresenta, feito pelos fariseus, e você vai perceber que eles amavam mais as regras, a conduta cristã, do que propriamente Deus. Eles estavam mais apegados aos seus costumes, às suas regras, aos seus entendimentos do que é Deus, do que é a palavra de Deus, do que era viver em Cristo, em Deus. E agora Deus chama a sua atenção para que você possa observar e nesta noite perceber se o mesmo não tem acontecido nos nossos dias. Será que o mesmo não tem acontecido com você? Então Deus manda te falar nesta noite: pare de julgar os outros, pare de apontar os erros. Será que isso não está acontecendo conosco? Nesses dias, nós por muitas vezes viemos à casa de Deus, viemos aos cultos, para buscar muitas das vezes as bênçãos de Deus. E hoje é uma corrida louca pelas bênçãos de Deus, mas parece que as pessoas elas não querem mais Deus, é só bênção. Corremos atrás dos milagres, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, mas não queremos aquele que opera os milagres em nós. Não queremos um relacionamento com Ele, com aquele que realiza em nós os milagres. O nosso alvo é sempre satisfazer as nossas necessidades apenas, os nossos sonhos, os nossos desejos. Temos sempre razão em tudo, estamos certos em tudo, e por isso acabamos tendo pouca intimidade com Deus. O que vemos hoje no cenário evangélico é exatamente isso: igrejas cheias de pessoas, mas infelizmente pessoas vazias de Deus. As igrejas, os prédios estão lotados de pessoas, mas
Será que estamos aqui nesta noite? Será que viemos aqui na casa de Deus? Será que ocupamos esse banco nesta noite, cheios de Deus realmente? Viemos para ouvir Ele falar? Ou será que viemos aqui nesta noite apenas para pedir uma bênção, para receber uma bênção? Será que você está vazio de Deus? Nós conhecemos muito acerca de Deus, mas não conhecemos muito desse Deus. Na verdade, nós conhecemos muito pouco de Deus, porque se conhecêssemos mais, não nos preocuparíamos com tantas coisas pequenas, não criticaríamos tantos uns aos outros, não avaliaríamos tanto as pessoas que nos rodeiam. A maioria de nós que está aqui nessa noite, nós estamos envolvidos com a obra de Deus, fazemos parte de um ministério, fazemos parte de alguma área da igreja, da vida da igreja. Às vezes até mais ministérios, às vezes 2, 3, mas não estamos envolvidos com Deus, estamos envolvidos com a obra de Deus. Na verdade, nós somos ativistas. Eu falei isso em uma das mensagens que eu tive a oportunidade, o privilégio de pregar. Corremos de um lado para o outro dentro dos ministérios e corredores da igreja, mas não nos assentamos aos pés de Deus para aprender o que o Senhor quer falar conosco, para que possamos assim reconhecermos como pessoas que realmente temos um relacionamento com Deus. Basta que paremos um pouco para pensar e viemos durante a nossa oração reparar o conteúdo, o teor da sua oração. Repare o conteúdo dos seus pedidos, da sua oração. Escreva em um papel. Experimente fazer isso e depois leia. E sinta vergonha. Porque tudo que nós fazemos são petições, são pedidos, são bênçãos. Sempre pedindo coisas a Deus. Nós queremos sim receber, sempre receber. Mas nós não queremos um relacionamento pessoal com Deus. Não queremos. Nós não queremos nos entregar a nossa vida a Ele, e assim poder viver e gozar de uma intimidade com Ele verdadeira. Chegamos aqui, visitamos a igreja, cumprimos a nossa escala de trabalho, ouvimos uma palavra, louvamos ao Senhor, recebemos uma bênção, e vamos embora para mais um dia, para mais uma semana, para vivermos e fazermos exatamente o que nós queremos, e não aquilo que Deus quer. Não, fazemos o que queremos, continuamos errando, continuamos pecando, continuamos fazendo aquilo que a nossa carne almeja e deseja, sem nenhuma lembrança daquilo que Deus ministrou sobre a sua vida no culto anterior. Sem nenhuma lembrança, antes de você cometer uma atitude que desagrada ao coração de Deus, de que Ele é o Senhor da sua vida, da minha vida. Sem nenhuma lembrança de que sabemos e que devemos viver conforme Ele estabeleceu em sua palavra, porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. E nós somos servos, e servos não fazemos o que queremos, porque servos faz aquilo que o seu Senhor ordena.
na sua santa palavra. E a maior parte de nós que estamos aqui nessa noite, nós somos ativistas, sim. Estamos correndo por um lado e para o outro, sim. Mas não nos assentamos ao pé do Senhor Deus. E nessa noite Ele fala isso contigo. Como fez aquela mulher moradora de Betânia, chamada Maria, porque Maria se assentou aos pés de Jesus para desfrutar de uma comunhão com Ele, com o seu Senhor. E na verdade, hoje, nós somos as Martas modernas. A irmã da Maria, Marta. Nós vivemos correndo por um lado e para o outro. É reunião, é congresso, é retiro, é seminário, é instituto. É tudo. Vivemos preocupados com tantas coisas. Mas Deus está mais interessado na nossa relação com Ele do que no nosso trabalho para Ele. Deus está mais interessado na sua postura no seu trabalho, quando ninguém da tua casa está te olhando. Deus está mais preocupado com a sua postura no seu trabalho, no qual chegam até você propostas e você não as nega, mas não tem ninguém me olhando. Os pastores não estão me vendo. A minha esposa não está sabendo. Os meus vizinhos não estão aqui agora. Deus está mais interessado na sua postura quando ninguém está te olhando do que propriamente no que você faz dentro da igreja. Alguns que estão aqui nesta noite trabalham muito para Deus, mas não se relaciona com Ele. E aí nós vamos até Lucas capítulo 10, porque eu encontro aqui um momento em que Jesus chega em Betânia e vai se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro. E acontece então esse diálogo entre Jesus e Marta. Leia comigo o verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E o que fez Maria? E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor para ouvir-lhe o quê? Ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Marta de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E o verso 42 diz assim: entretanto, disse Jesus, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e a boa parte que ela escolheu, esta não lhe será tirada. Diz a Bíblia. Maria voltou-se para Cristo. Maria aqui, ela voltou-se para Deus. E esta volta é uma volta para uma relação pessoal com Deus, para uma relação pessoal com Jesus Cristo. Então nós temos que nos converter. Nós precisamos nessa noite reconhecer a necessidade que nós temos de parar. Pare um pouco aquilo que você está fazendo. Tome cuidado. O diabo está querendo tragar a sua vida. O diabo está querendo tragar a vida da sua família, tragar os seus projetos. Ele quer tragar os seus sonhos. Pare enquanto há tempo. Se arrependa e volte totalmente para Deus. E como é esta volta? É uma volta para um relacionamento pessoal com Deus nessa noite.
Não é para viver uma religião, como eu já falei, não. Não é vivendo, cumprindo aquilo que os outros acham que é ser um crente, não. Não é cumprir costumes, não. É uma volta para se assentar e ouvir o que Deus tem para te falar e te levar a desfrutar de uma comunhão íntima com Ele. E não é continuar achando que tem algo com Ele e não tem. Muitas das vezes nós, pelo fato de fazermos parte de um ministério, de algo na igreja, nós voltamos a cometer os erros dia após dia. Mas como estamos vinculados a um setor, a uma área da igreja, a um departamento, a um ministério, vamos levando aquilo como se Deus estivesse trabalhando na nossa vida. Não. O texto sagrado diz assim: convertei-vos a mim. Ou seja, vocês precisam voltar para mim. Ele diz a você nessa noite, e você sabe que Ele está falando contigo. E aí eu penso, queridos, e eu também não sei se você pensa assim, mas deixa eu tentar lhe ajudar nesse pensamento que eu penso ser o correto. Mas espera aí, voltar para um relacionamento pessoal com Deus, mas como? Não é esse Deus, o Deus Todo-Poderoso? É assim. Não é esse Deus, o Deus todo santo, santo, santo? É o grande El Shaddai, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todos os planetas. Ele que conhece todas as estrelas, nomes por nomes. Não é Ele que é grandioso e poderoso, é Ele. Então como pode esse Deus grandioso querer se relacionar comigo, contigo, sendo nós aqui limitados, pecadores, vulneráveis a tantas coisas? Eu confesso que eu mal posso compreender isso, creio que você também. Como é que Ele deseja isso esta noite comigo? Porque Ele, o Deus que está falando contigo nesta noite, é Ele que está dizendo para você: volta para mim. Interrompa esse processo definitivamente na sua vida. Volte em totalidade, para que possamos desfrutar juntos de um relacionamento pessoal, de uma intimidade. Diga a Deus, comece a falar com Ele agora, em pensamento: eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero ter intimidade contigo, para que eu possa vencer as minhas fraquezas. Peça isso a Ele. Eu creio que Deus quer fazer muito mais na vida desta igreja. Eu creio que Deus quer fazer muito mais na sua vida. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a sua família, para o seu ministério. Mas tudo isso, toda interrupção do que o diabo vem fazendo na sua vida, depende da forma na qual você voltará verdadeiramente para Ele. O engraçado é que muitos de nós, quando encontramos no aeroporto, em algum lugar, alguém conhecido, nós queremos logo tirar uma foto para colocar, alguém importante, para colocar no Facebook, nas redes sociais. Pedimos logo: tira uma foto comigo. E a pessoa tira e põe lá no Facebook, no Instagram, em outros mais. Mas por quê? Porque quer demonstrar a todos que tem uma intimidade, um relacionamento, um conhecimento com alguém importante.
Mas nessa noite, quem disse e quem quer ter um relacionamento contigo íntimo é Jesus. É Jesus de Nazaré. É o Deus Todo-Poderoso. É o Criador de todas as coisas. É o único que pode mudar o seu caráter. É o único que pode moldar a sua integridade e ser um marido melhor, e ser uma esposa melhor, e ser um pai muito melhor para os seus filhos, e também ser um filho melhor. Por que não? E ele diz: convertei-vos a mim. Ou seja, ele diz: você tem que voltar para mim. Não é só frequentar a igreja, não. Não é só trabalhar e atuar no ministério, não. É voltar em atitudes, é voltar em mudança, interromper ciclos da sua vida, nos quais Deus já falou contigo. E Deus te chama nessa noite, porque Ele quer revelar-se a vocês. Ele quer revelar a você, sim. Deus conhece a sua voz. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu olhar. Deus conhece o seu semblante antes de você acordar. Ele quer nesta noite desfrutar uma intimidade contigo. É isso que Ele quer fazer com você. Quanto mais você viver com Deus, se relacionar com Ele, fazer aquilo que Ele tem falado ao seu coração, fazendo aquilo que Ele quer que você faça, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você tiver comunhão com Ele, você vai se apaixonar cada vez mais por Ele. Só que hoje, os nossos relacionamentos são muito rasos. Por qualquer coisa, por qualquer detalhe, nós abandonamos a igreja. Por qualquer divergência, nós abandonamos a casa de Deus. Nós abandonamos a sua santa palavra. Abandonamos o nosso pastor. Abandonamos o diácono, saímos do ministério, por tudo nos afastamos de Deus, por tudo desprezamos aquilo que Ele tem nos dado. Por quê? Porque não há relacionamento, não há intimidade com Ele. Apenas visitamos Deus na igreja, mas estamos distante dEle. Porque quando saímos daqui, lá fora, fazemos as mesmas coisas que fazíamos. E muitas das vezes, alguns vêm até a igreja só para dizer: eu fui na igreja domingo. Mas Deus diz nessa noite, Deus fala com você nesta noite: convertei-vos a mim. Voltem-se para mim. Voltem-se para ter um relacionamento pessoal comigo. Lembre-se, nós somos a Marta moderna. Nós temos andado muito agitados. Nós temos estado preocupados com a escala, com o horário, com o culto, correndo de um lado para o outro. Mas nada disso adianta. Não adianta você tentar ganhar o mundo. Não adianta você querer trabalhar num congresso. Não adianta você vestir a roupinha do obreiro. Não adianta. Se você não estiver como Maria, aos pés de Jesus. E Deus diz nessa noite: você deve ser igual a Maria. E foi Deus quem disse, não sou eu.
Foi Jesus quem disse, ela escolheu. O que ela escolheu? A boa parte que ela escolheu não será tirado dela. Ela estava ali diante do Senhor. E eu creio que nesta noite, que eu e você, nós estamos diante dEle. E eu creio que ninguém aqui nesta noite, ninguém sairá daqui desprezando a comunhão que Ele nos proporciona nesta noite. A sua ministração, a possibilidade de nós mudarmos de vida. E talvez você possa estar pensando assim, mas ele é pastor, é fácil ele vencer as tentações, é fácil ele vencer as fraquezas. Não é fácil não. Eu tive que tomar uma decisão um dia também, e voltar-me verdadeiramente para Deus, porque eu ouvi a voz dele dizendo, volte para mim meu filho, e ele fala com você nesta noite, é com você mesmo, volte para um relacionamento pessoal comigo, aquele que um dia lá atrás você teve comigo. Venha voltar à minha intimidade contigo, venha me conhecer novamente, venha ver o que eu posso fazer na sua vida, filho. Não use mais as desculpas, não permita que o diabo destrua a sua vida, querido. Eu gosto do texto quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída e um anjo vai conversar com Abraão. E o Senhor diz, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. Ele diz assim, Abraão é meu amigo. E Deus, Ele revela aos seus amigos todos os seus planos. E o que Ele está para fazer na sua vida, na sua família, na sua história, no seu ministério. Então, se você quer conhecer o que Deus, se você quer saber o que Deus vai fazer com você, até onde Ele pode te levar, se você ainda tem dúvida de algum mistério que Ele tem para a sua vida, que nesta noite você reconheça o senhorio dEle, que você reconheça a sua pequenez, que você se arrependa dos seus pecados, que você vai conhecer nesta noite mesmo todos os mistérios que Deus tem para a sua vida. E eu falo isso com propriedade, porque foi assim que Ele fez comigo, quando eu decidi mudar de vida e ter intimidade novamente com Ele. Nós precisamos ter mais intimidade, é com Ele. Nós precisamos ter mais intimidade, é com a palavra. Nós precisamos ter mais coragem, arrumarmos tempo e orarmos mais. Nós precisamos parar com as desculpas e precisamos ter uma maior frequência sim, na casa de Deus. Cultuar a Ele, voltar-se para Ele, voltar-se para ter, como eu já falei aqui, mas vou repetir, um relacionamento pessoal com Ele, não apenas com a casa dEle, não. E em segundo lugar aqui diz assim, essa volta para Deus é uma volta com sinceridade. O profeta diz no verso 12, em nome de Deus, convertei-vos a mim. Mas ele prossegue aqui dizendo, convertei-vos, mas convertei-vos de todo o vosso coração. Mas o problema é que nós nos convertemos apenas por palavras. Levantamos a mão agora aqui durante o louvor, no final clamamos a Deus, fazemos um lindo discurso indo para casa, mas amanhã, quando nós estivermos distante da igreja, distante dos nossos familiares, diante de todos, é que nós vamos ver se realmente voltamos para Ele ou não. Como eu falei, fazemos muitas promessas. Depois de um culto abençoado, depois de um mês de aniversário da igreja, muitos pastores, palavras ministradas aqui abençoadas, muita presença do Espírito Santo de Deus, mas os pastores que estiveram aqui não falaram nada além daquilo que é falado culto após culto.
mas é o pastor visitante. E fazemos lindas promessas para Deus. Eu também já fiz essas promessas, depois de cultos abençoados. Mas logo esquecemos de tudo. De todos os compromissos e arrependimentos que fizemos a Deus. Nos esquecemos de tudo que nós prometemos, não à nossa esposa, não ao marido, não aos filhos. Esquecemos de tudo que prometemos a Deus. Os votos assumidos vão sendo esquecidos, as lágrimas vão sendo esquecidas. E eu volto a dizer a você, o nosso cristianismo tem sido muito raso. O primeiro erro que você entende da liderança da igreja, você vai embora, mete o pé, não vou ficar aí não. Você se consagra ao Senhor durante os louvores, diz que é um vaso de bênçãos, clamamos o nome dele, pedimos que ele brilhe em nós durante os louvores, mas lá fora imitamos o mundo da mesma forma, ou até pior do que aqueles que não conhecem a Deus. Esse é o nosso comportamento, sim. Dizemos que entregamos tudo a Deus, tudo meu, tudo a ti pertence, mas retemos as ofertas, retemos os dízimos da casa de Deus, fechamos o coração para os necessitados, aqueles que mais precisam de nós. Louvamos, dizemos que entregamos tudo a ti, Senhor. Dizemos que abrimos mão dos nossos sonhos, mas quando Deus manda fazer algo, a primeira coisa que fazemos é correr daquilo que Ele falou conosco. Se você tivesse um relacionamento íntimo com Deus, você não trairia sua esposa. A esposa também é o marido. E é fácil saber se o marido está mesmo apaixonado pela sua esposa, ou se ele também está por ela. Sim. Eu quero usar essa ilustração para levar você a um pensamento com Deus. Olhe para as atitudes do seu marido, da sua esposa. Veja como ele se comporta. Mas por que isso? Quem ama investe. Quem ama presenteia. Quem é apaixonado paga a conta, se esforça para isso. Quem ama o Senhor tira de si para dar para o outro, sim. Não é assim? Tem marido que quando namorava, levava a namorada para restaurante chique. Mas hoje que é casado, para comprar um hambúrguer do trailer da esquina está difícil. Eu tenho visitado alguns irmãos afastados. Eu quero com essa aqui encerrar essa palavra em nossa igreja. E algumas conversas que eu tenho com eles, alguns em gabinetes, alguns nas suas casas, eu pergunto a eles: por que vocês não estão mais na igreja? Por que vocês saíram? E as respostas sempre são: porque o meu emprego não foi me dado, porque aquela porta se fechou, porque eu fiquei desempregado, porque o meu emprego não saiu, porque o pastor pregando, ele falou algo que eu não gostei. Já ouvi isso, me desagradou, porque o diácono falou assim comigo. E um irmão esses dias falou assim: estou desanimado com Deus. E eu perguntei para ele: mas por que, irmão? Porque faltou-me dinheiro para pagar as contas desse mês. Que relacionamento é esse? Que cristianismo é esse?
Que intimidade é essa que eu tenho com Deus? Nós só queremos um Deus que nos traga as bênçãos, que realize todos os nossos sonhos, só isso. Mas a primeira dificuldade que enfrentamos, fugimos, saímos da presença dEle. E eu quero te convidar nesta noite a reconhecer, a ser verdadeiro, reconhecer que o que nós queremos precisa ser o que Ele quer que eu seja, e não as minhas satisfações. Não podemos mais continuar querendo o cultão, os milagres, não. Os cantores famosos, os pregadores renomados, não. Não é assim? Não, hoje eu vou lá que é o pastor tal que está lá. E o profeta diz: convertei-vos a mim. É uma volta a uma intimidade pessoal com Ele. E eu quero te convidar agora a ficar de pé. Porque na verdade eu quero que você vá pensando nisso. Aleluia! No que é uma volta com sinceridade. Uma volta de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Não apenas para cumprir a minha vontade, não, a sua. É para cumprirmos a vontade do Senhor. E eu te peço desculpa por esse discurso um pouco acalorado e talvez duro. Mas foi essa palavra que Deus hoje colocou em minha boca. Para que nós não continuamos a negá-lo. E que possamos nessa noite reconhecer que nós precisamos voltar para Ele. E não adianta dizer que não, porque há sim alguma área da sua vida que você precisa voltar sim para Ele. Alguns aqui nas finanças, alguns aqui no seu casamento, na sua lealdade com seu cônjuge, alguns aqui na sua lealdade com a casa de Deus. Você precisa voltar-se para Deus, e isso de todo o coração, não como você vinha fazendo até chegar aqui, não. Não adianta estar aqui na igreja nesta noite, e amanhã voltar a ir aos lugares que você estava indo, não adianta. Não adianta você estar aqui nesta noite agora, reconhecendo o seu senhorio, e amanhã continuar fazendo as mesmas coisas. Tome uma decisão, querida. Tome uma decisão, meu irmão. Escolha o que você quer. É necessário uma volta, mas uma volta sincera. Então eu quero te convocar agora, te pedir que você feche os seus olhos.